a Casa Amarela, o Café Denise, Doce da Minha Avó, JG Materiais de Construção, Manu Boutique, Max Mix, Materiais Hospitalares de Escritório e de Informática, a Multiarte Comunicação Visual em Jequié, o SD Supermercado, o Supermercado AF Andrade, o Conselho Regional CR8 e as amigas Lenira Leite e a sua filha Luzinete, que fizeram esses arranjos maravilhosos aqui para a gente. Nossos sinceros agradecimentos. No início, aí na entrada, foram distribuídas algumas fichas de avaliação. Nós gostaríamos que durante, após a palestra, vocês respondessem, que vai dar um feedback para a gente do nosso evento. E podem entregar ali na livraria, onde nós estivermos, tá? Essa mensagem que vocês receberam aí tem um númerozinho atrás, viu? É o que vai concorrer aos nossos livros logo depois. Então, não percam a mensagem, não. E uma reflexão sobre o Evangelho, de Chico Xavier, nosso amigo Chico Xavier. Ele disse assim: a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. E finalizando a nossa série de palestras, nossa convidada hoje é Daniele Freire, com o tema O Papel do Cristão no Século XXI. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, em Jequié, sendo coordenadora do Núcleo de Estudos em UNED, o NELD, no SEAC, e uma aprendiz da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Após a exposição, ela vai responder algumas perguntas para a gente. Então, vocês receberam aí uns papéis em branco, podem fazer a questão, não precisa se identificar. E quem quiser, é só levantar a mão e perguntar diretamente para ela, tá bom? Então, bem-vinda, Dani. Boa noite a todos, todas. É com imensa alegria que eu recebo e recebi o convite pela segunda vez, na jornada aqui da casa do Centro Luz. Eu sou ótima de memória. Então, obrigada, Sil, mais uma vez, por essa confiança, e a todos vocês que estão aqui com a gente. É uma responsabilidade imensa, a gente se colocar diante de irmãos encarnados e também desencarnados, nessas nossas itinerâncias, nessas nossas aprendizagens. Mas é também maior responsabilidade estar nesse mundo agora, volta e meia a gente se pergunta, por que eu? Por que nós estamos encarnados exatamente agora? Por que nós espíritas, ou que nos tornamos espíritas recentemente, ou que ainda não nos declaramos espíritas, mas somos simpatizantes, ou ainda não entendi nada bem o que é que eu vim fazer aqui, mas o que é que eu estou fazendo aqui, Que eu já precisei assistir pandemia, eu já precisei ver guerra, eu já precisei ver tanta coisa acontecendo. Por que nós estamos aqui? Eu acho que esse é o tom que eu gostaria de chamar para essa reflexão que me foi posta, o desafio do cristão no século XXI. Que desafio, ou quais desafios, ou como a gente se portar, se posicionar. É claro que, como aprendizes que somos, do Evangelho do Cristo, a gente tem muita coisa para conquistar ainda, Algumas coisas a gente já aprendeu, já está mais ou menos começando a erguer, começando a ficar com as pernas mais durinhas, para começar a caminhar. Outras a gente ainda está bem curvado, Então há uma distância muito grande para que a gente possa ainda se colocar no mundo como aquele cristão pedido pelo próprio Cristo. Mas isso não significa dizer que a gente não tenha conquistado muito. O fato da gente já estar aqui hoje, parando para pensar em quais são os meus desafios mesmo, já é algo que nos sinaliza, já é um convite importante para dizer, opa, tem alguma coisa que me convida a estar aqui no século XXI. Por que eu estou aqui no século XXI? Um século que para nós já é conhecido, que estamos passando pelo processo de transição planetária
Isso faz uma diferença muito grande. Só para situar que todos aqui já são espíritas, tem alguém que está frequentando a casa pela primeira vez, alguém aqui que só é simpatizante, tem alguém aqui que é a primeira vez que vem numa reunião espírita. É só para poder a gente ir tentando esclarecer alguns conceitos, porque senão a gente liga o piloto automático, né, achando que todo mundo sabe. Você também é a primeira vez, pronto, sejam bem-vindas, bem-vindo. Se tiver alguma coisinha aqui que eu estiver falando, vocês podem me interromper e, inclusive, tá? Fiquem à vontade. Quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando de um mundo que a gente vê, a Terra é considerada ainda no plano da espiritualidade como um planeta ainda muito inicial, né? Um planeta ainda muito começando com muitas imperfeições. É o que a gente chama ainda de um planeta cheio de problemas a serem enfrentados. Mas é também um planeta que já vem sendo constituído e formando um convite para o que a gente chama de um planeta de regeneração. Ou seja, os espíritos aqui encarnados, os espíritos que somos, né, a maioria de nós, exceto aqueles que vêm como missão, aqueles que vêm ainda estendendo a mão para nós, mas a maioria de nós ainda é espírito domado, né, ou dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, né? Algumas questõezinhas que a gente precisa passar pela escolinha do planeta Terra. Então, quando a gente fala de um planeta que está começando a se desenhar, né? Num planeta que a gente sai de provas e expiações, que o planeta Terra é considerado assim, um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, algumas coisas vão ficando muito mais rápidas para nós, né? A gente diz que são colocadas muito mais provas para a gente. Algumas questões são aligeiradas e aceleradas para que a gente dê conta. Então, voltando à pergunta, por que nós estamos agora, exatamente nós espíritos encarnados, nesse momento em que a gente está saindo? E quando a gente está falando saindo, não é data marcada não, tá, gente? Não é agora, olha, o mês que vem a gente já é regeneração. Esse processo já é um processo que vem acontecendo há muitos anos, né? Alguns fenômenos mais rápidos, outros mais lentos, mas o fato é que a gente está caminhando para ser um planeta que vai com o tempo diminuindo as nossas dores. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, é essa a mensagem que nós temos, inclusive da espiritualidade, que essas dores elas não sumirão, mas elas diminuirão bastante. O fato é que nós estamos agora, vou usar uma expressão até de uma amiga que ela diz assim, nós pegamos o olho do furacão no planeta Terra, né? Nós estamos no século XXI, quando a gente vê a ciência crescer muito, a gente vê os desenvolvimentos científicos e tecnológicos dando um boom na história, a gente vê na sociedade muitos avanços mesmo, coisas inimagináveis para a gente. A espiritualidade até já via, mas imagina hoje a gente está aqui e tudo é em tempo real. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Tudo acontece, parece que é no tempo real. Eu estou aqui, mas está tudo acontecendo. E eu estou vendo tudo, eu estou vivendo tudo. É tudo que joga a gente numa celeridade da vida, coloca a gente numa rapidez do mundo, que faz com que a gente precisa de vez em quando dar uma paradinha e dizer, opa, o que é que está me acontecendo? Bom, ao mesmo tempo em que a gente tem todo esse crescimento, todo esse avanço, né? Que a ciência vai dando o seu recado, que as tecnologias vão avançando bastante, que a gente vai vendo o mundo se tornando menos endurecido e abrindo para algumas possibilidades, alguns cenários também vão se constituindo que são meio feios, são perversos inclusive. Então a gente vai vendo também alguns cenários ou sendo construídos, ou alguns cenários sendo reafirmados com muita dureza, né? Cenários que a gente já arrasta historicamente. Se não fosse assim, o próprio Jesus talvez nem tivesse tido a necessidade de há 2000 anos atrás vir pessoalmente, né? Assumindo essa responsabilidade de deixar sua mensagem de amor, sua mensagem de dizer calma, de esperança, de fé, de constituir-se como um exemplo, como o nosso guia. Vocês já tiveram inclusive essa palestra aqui na sexta-feira. Jesus como esse guia, ele, apesar disso tudo, nós temos um cenário muito feio ainda no mundo, né? Não precisa a gente olhar muito longe, não precisa a gente nem para a Ucrânia para ver que lá um bocado de gente está morrendo numa guerra. Não precisava nem a gente ir para os campos de guerra. Bastava a gente olhar inclusive para os nossos próprios bairros.
Às vezes, bastava olhar para dentro das nossas próprias casas, para a gente ver que os nossos cenários ainda são dolorosos. Então, a gente tem cenários que são constituídos com muita intolerância. Apesar de tudo isso que a gente está vivendo, essa celeridade, essa rapidez, nós somos intolerantes com o outro. A gente não tem nem paciência. A gente não tem tolerância com a diversidade, com o tempo, com o ritmo, né? A gente se posiciona no mundo como se o mundo tivesse que estar ao nosso serviço. Imagina que parece que o mundo inteiro para porque você é o único que precisa ser atendido. E nós somos intolerantes. A gente não tem tolerância nenhuma com a diversidade, com o ritmo individual. Enfim, a gente vai se tornando pessoas bem egocêntricas. Há também um cenário que está cada vez mais forte, que é o cenário dos preconceitos. Preconceitos, conceitos antecipados. A gente toma logo das verdades absolutas e a gente não para. Principalmente na onda TikTok, né? Em que as coisas vêm com 30 segundos, a gente pega uma verdade ali e a gente já acha que aquilo é aquilo mesmo e a gente já vai ficando... E a gente não se aprofunda, a gente não para sentir o mundo, a gente não para sentir as pessoas, sentir o que as pessoas estão querendo nos dizer, sentir o que o mundo está querendo nos dizer. A gente vai alimentando os nossos preconceitos, desconhece, mas eu ouvi dizer, então eu já não gosto porque eu ouvi dizer, eu jogo para a intolerância, eu alimento meu preconceito e vou empurrando o mundo, né, dentro de uma certa rigorosidade, não no sentido de rigor, que é o que a gente valoriza, a pessoa rigorosa no sentido de rigor, porque é criterioso é uma coisa, mas rigorosa porque é bruto, porque é embrutecido, porque é uma pessoa endurecida, é algo extremamente perverso, inclusive. Olhamos também para a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente na cidade, enfim, como eu estou chamando. Eu prefiro chamar primeiro para o núcleo, para depois a gente perceber. Se eu não consigo perceber a minha casa, a minha família, como eu conseguiria perceber o que está longe de mim? Mas a gente vai vendo as injustiças, a gente vai naturalizando as injustiças, a gente vai naturalizando o crime, a gente vai naturalizando a fome, a gente vai naturalizando a violência, a gente vai naturalizando todas as formas mais perversas de nós espíritos, ainda dominados por esses sentimentos que eu falei, do egoísmo, o sentimento do orgulho, o sentimento dessa vaidade exagerada, e a gente é dominado muito por isso e a gente liga esse piloto automático e se joga no mundo como pessoas invigilantes, como pessoas imprudentes, como pessoas o tempo todo como se, isso não é comigo não, depois eu vejo isso. E esse depois é agora, né? E aí o convite é pensar como é que eu estou nesse mundo. Há também algo que tem crescido bastante no nosso mundo, nos nossos mundos, né? Mundos familiares, mundos religiosos, mundos dos ambientes de trabalho, que é algo que nós chamamos de fanatismo. Eu acredito tanto numa coisa que aquilo passa a ser um dogma para mim. E eu não raciocino sobre uma situação, eu não penso sobre. A gente fala de um fanatismo religioso, mas tem várias formas de fanatismo. Há um fanatismo de toda a natureza, tudo aquilo que eu coloco, no lugar, no espaço, de que aquilo me domina enquanto única forma de pensar, é um fanatismo. A gente vai se tornando fanático, a gente vai achando que só tem aquela visão de mundo, que só existe aquele modo de encarar as coisas, que só existe aquilo, e aí eu vou me tornando invigilante. Somos também tomados pelos sofrimentos emocionais. Nunca falamos tanto em pessoas adoecidas emocionalmente. São pessoas que estão adoecendo, uma hora é uma crise de ansiedade, a síndrome do pânico, é depressão, casos e mais casos, de tentativas e às vezes até com sucesso de suicídio. O que tem feito com que essas pessoas tenham se atormentado tanto? E percebe que esse cenário que eu estou desenhando está tudo um emboladinho no outro, não é uma coisa e outra e outra. Porque uma pessoa que vive num ambiente em que o preconceito, a intolerância, a indiferença, o descaso, as injustiças estão colocadas, elas tendem a ser pessoas também sofridas emocionalmente. Porque tanto elas ventilam esse sentimento, quanto elas recebem esse sentimento. Porque quando nós somos pessoas intolerantes, indiferentes, preconceituosas,
A gente deixa um ambiente pesado, mas a gente também é reflexo desse ambiente pesado. Então observa que eu estou falando aqui de um cenário muito comum no nosso dia a dia, né? Principalmente em lugares em que a gente deveria ser de paz, que é os nossos lares, as nossas casas, o nosso ambiente. Então eu estou querendo chamar a atenção aqui de por que eu, né, nesse século 21, estou encarnado com essa família, com esses amigos, com essa casa espírita, vendo tudo isso acontecer e ao mesmo tempo vendo esse cenário se configurando em torno de mim. O que eu tenho feito? Como tenho me posicionado como cristã que me digo ser? O que é ser cristão? Porque assim, desafios do cristão para o século 21, a primeira pergunta seria: e o que é ser cristão? Está me fazendo entender? Então eu tenho de um lado um cenário em que eu estou dentro. Eu não sou vítima desse cenário sozinha. Eu também produzo esse cenário, é isso que eu quero chamar a atenção. O mundo está feio e nós somos coautores desse mundo. Não é isso que a gente acredita na doutrina espírita? A gente não está aqui sofrendo o efeito do outro. Nós estamos aqui compartilhando ações que fizemos, que cultivamos e que ao mesmo tempo nós recolhemos desses efeitos. Então, qual é o nosso maior desafio? Quando a gente vê esse cenário, né, bem caótico, quando a gente vê esse mundo de intolerância, esse mundo de impaciência, esse mundo de adoecimento, a primeira vontade que vem na cabeça da gente é qual? Olha, se eu pudesse, eu me isolava. Eu ia para um lugar em que ninguém fosse me ver. Eu ia subir para um monte, eu ia ficar lá isoladinho. Ia viver eu e meus bichos. Pronto. Ninguém me incomodava e eu não incomodava ninguém. Oh, pensamento ingênuo esse nosso. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ficar batendo as portas várias vezes em outras encarnações. Porque o que nos faz estar aqui e fazer com que a gente consiga evoluir moralmente é exatamente a convivência com esse outro que dá trabalho. Então não adianta a gente, mesmo nesse lugar, cheio de intolerância, cheio de preconceito, cheio de confusão, cheio de impaciência, cheio de gente que faz tudo o contrário do que a gente gostaria que fizesse. Inclusive a gente que faz um bocado de coisa que é diferente do que todo mundo que a gente queria. Ingenuidade é nossa, porque essas pessoas é que são as nossas curas. Porque essas pessoas provocam na gente exatamente o que a gente precisa curar para a gente crescer enquanto espírito que precisa avançar. E é isso que a gente precisa pensar aqui agora. Por que eu no século 21? Porque você é um espírito que precisa desse contexto agora. Nós estamos encarnados aqui agora para aprender a desenvolver muitos valores que muitas vezes a gente leu nos livros, a gente leu na Bíblia, a gente viu uma mensagem super emocionante, a gente viu um monte de coisa, mas a gente ainda não trabalhou internamente. A gente ainda não construiu esses valores. Por que ser cristão? O que é ser cristão? E sendo cristão, quais são os meus desafios? Porque ser cristão não é só receber um batismo quando você nasce. A gente por muito tempo acreditou isso, né? Não receber o batismo é pagão. Para não ser pagão, para ser cristão, tinha que receber. E a gente vai vendo que não necessariamente. Ser cristão é trazer os princípios do Cristo para a minha vida. Vejam, Jesus é o nosso maior exemplo. Na terra foi o único Espírito puro que já pisou para nos deixar os seus recados. Portanto, pureza em nós está longe. Mas Ele também nos deixou muitos ensinamentos capazes de nos convidar a dizer: olha, vocês não são perfeitos não, mas são perfectíveis. E o que quer dizer perfectíveis? Vocês estão no caminho da perfeição. Mas para ser perfeito, a gente vai ter que trabalhar um bocado de coisa. Inclusive é nesse espaço que a doutrina espírita nos apresenta as vidas sucessivas, porque a gente não dá conta de ficar bom nessa vida sozinha, nessa encarnação, nessa experiência corpórea. Vida é uma só, as experiências é que são diversas, né? Mas a gente não dá tempo, porque imagina
endurecidos que somos, vaidosos que somos, orgulhosos que somos, porque a gente é difícil. Ninguém se iluda não. 1 minuto sozinho no espelho, olha e diga assim: quantas vezes no dia eu agi com vaidade? Quantas vezes no dia eu fui orgulhoso? No dia. E aí a gente vai ver nas pequenas ações como a gente tem coisa para fazer. Então o convite do Cristo para a gente é: sede perfeitos. Ele não diz continua na perfeição. O convite do Cristo para a gente é: sede perfeitos. E ser perfeito é uma trajetória longa. Trajetória para quem acredita e já compreendeu as vidas sucessivas, são de milhares de anos. Não é uma perfeição que eu vou conquistar aqui agora. Então a gente precisa pensar nessa perfectividade, nessa possibilidade que nós temos, porque o único destino de todos nós é a perfeição. A gente vai demorar um bocado. Tem gente que entorta o caminho, vai para um lado, vai para outro, porque nós temos o livre-arbítrio e a gente recebe esses convites, mas às vezes a gente entorta um pouquinho, demora mais, mas o convite do Cristo para nós, Jesus Cristo, um Cristo no céu, um Cristo no universo, um Cristo que é co-criador do universo com Deus, né? Deus como causa primeira de todas as coisas. Então, o convite dele é a perfeição. E a perfeição requer de nós provas e expiações. Então, o nosso grande desafio agora é perceber isso. Em que momento eu estou na minha existência? Quais são as provas que me são dadas? O que é que eu estou recebendo para que eu evolua como espírito? Para que o meu mundo, o meu planeta, esse século, esse ano seja diferente. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, companheiro, companheira, em qualquer condição social que você esteja, o que você tem feito de bem para o outro? Em que momento a gente está estendendo a mão, o pensamento, a caridade para o outro? Mas eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho a partir da parábola do bom semeador. Conhecem a parábola do semeador? Um semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram, não é assim? Algumas sementes foram caindo. Umas caíram onde primeiro? Nas pedras. Umas primeiro caíram logo pelo meio do caminho. As do meio do caminho, o que aconteceu? Os pássaros vieram, comeram tudo, foi embora. As outras foram para as pedras. Mas entre as pedras, né, quentes, sem muita, tem um pouquinho de terra. As plantas começam a nascer ali, mas o que acontece? Morrem, porque não tem profundidade, não tem terra, não tem acolhimento, né? Então não tem nutrição suficiente para aquilo que foi, a semente que foi jogada ali poder crescer. Essas plantas, essas sementes, elas não germinam. Oi? Não, nós estamos começando. Mas se quiser falar, vamos falar. Então a primeira a gente tem nos caminhos e os pássaros carregam. As segundas, né, os outros grupos de semente caem nessas pedras, elas nascem, tentam, mas aí vem aquele sol, aquele calor, aquela coisa mais, e arrebata tudo e as plantas tendem a secar. Há outras plantas que nascem aonde? Quem lembra? Nos espinhos, mas aí quando aquelas sementes vão nascendo entre os espinhos, o que é que os espinhos fazem? Protege, sufoca e a planta não consegue sair viçosa. Mas tem outras sementes que caem em outros lugares. Quais são? Em território fértil. E essas sementes então brotam, dão bons frutos e elas vão o tempo todo germinando. O que tem a ver com isso que a gente está falando do século XXI? Porque ora a gente é o semeador, mas ora a gente é o território, é o solo. Ora a gente é
a gente que está jogando a semente. Tem hora que eu jogo a semente na minha casa, no meu trabalho, mas a minha casa é um campo de espinho. Mas a minha casa é um campo espinhento, né? Espinhento de intolerância, de impaciência, de injustiça, de autoritarismo, de mandonismo. Outra hora eu jogo as minhas palavras ao vento e os pássaros carregam e vão, comem e elas não brotam. Outras vezes a gente joga as palavras da gente num ambiente, num coração fértil que diz: eu precisava ouvir isso. E ali começo a brotar. E aquela palavra, aquela mensagem, aquele alerta que me foi dado, e eu não estou falando aqui de texto bíblico só não, eu estou falando do bom cristão, do ser humano de bem no mundo, do nosso melhor agir no mundo. Aquela pessoa brota e ela começa a mudar as suas atitudes. Esse é o território solo, né? Fértil. Tem aqueles que a gente vem numa palestra, sai empolgado, chega amanhã e esquece tudo. É aquela lá das pedras, brota um pouquinho, sai, mas apaga, porque não tem solidez naquilo que me faz. Eu estou falando do meu lugar de semeadora, mas eu também vou mudar agora. Eu já não sou mais a semeadora, eu sou o solo. Há palavras que vêm para mim e eu ajo como esse vento que carrega tudo, que nada dá valor, que não brota nada. Tem hora que a palavra, a imagem, a mensagem de amor chega para mim, mas eu sou essa pedra bruta. Amadurece um pouquinho, faz um pouquinho, mas eu não deixo nascer. Tem hora que o meu coração é espinhento. A mensagem até chega, mas eu sufoco essa mensagem cristã. Tem hora que não, que meu coração ele é extremamente fértil. E aí eu recebo, acolho e aquilo frutifica, melhora. E ao mesmo tempo que eu sou solo, eu sou semeador. Tá claro que eu quero chamar a atenção? Nosso estar no mundo é ao mesmo tempo em que, na minha necessidade de ser perfeita, caminhando pelo meu princípio da perfectividade, ou seja, de ser perfeito, porque esse é o convite do Cristo, eu sou aquele solo que recebo essa mensagem e vou transformando essa mensagem em mensagem de perfeição, de evolução moral, de adiantamento moral. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também sou semeador. A pergunta que eu faço agora, sendo semeadora, é: qual é a semente que eu estou jogando no século 21? Percebe que eu estou chamando a atenção? Eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu jogo, que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, ao mesmo tempo que eu sou essa semeadora, eu também sou solo. A pergunta agora é: na minha condição de semeadora, quais as sementes que eu estou jogando no século 21? As minhas sementes são de amor ou de ódio? As minhas sementes são da tolerância ou da intolerância? As minhas sementes são do julgamento impróprio, indevido ou da indulgência? As minhas sementes, aquelas que eu estou jogando no século 21, são sementes de amor, são sementes de caridade, são sementes de benevolência, são sementes de piedade, ou são sementes odiosas, agressivas, violentas, da indiferença, do preconceito, do racismo, do machismo exagerado, daquela coisa cruel? Quais são as nossas sementes, meus irmãos? Essa é a pergunta do século 21. Qual é a sua semente na sua casa e qual é o seu solo na sua casa? Quantos depoimentos nós temos de pessoas que levam uma mensagem para a sua casa e ao mesmo tempo a casa como um espaço extremamente endurecido, seco, a mensagem não frutifica, não germina, não tem espaço. Porque aquele espaço daquele ambiente é um espaço tomado pelo desamor. Então, a pergunta
pergunta que nós nos fazemos, não como receita pronta, porque nós não temos essa receita pronta, a não ser, né, todas as leis gravadas na nossa consciência, porque todas as leis da natureza, todas as leis divinas, o Evangelho já nos disse isso, está em nossa consciência. Então, qual é o nosso desafio agora? Parece que é fácil a resposta, não é? E aí, pegando o capítulo 13 do versículo de 1 a 9, que está lá na parábola do semeador, Jesus termina a parábola dizendo assim: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Que ouça aqueles que têm ouvidos. Porque nós não estamos, como espíritos, nós não estamos no mesmo tempo e ritmo. Tem mensagens aqui que a gente está falando e o espírito está tão desejoso, está tão sedento de outras informações que ele tem uma compreensão. Tem outros espíritos aqui, esteja na condição de encarnado ou desencarnado, que ainda está bem naquele território de pedras. Vai brotar um pouquinho, mas ele pode amaciar. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E isso em nenhum momento Jesus faz como ameaça. Jesus faz como um alerta, porque se tem uma coisa que Jesus não nos faz, é ameaçar ou punir. O que ele nos faz é um convite ao amor. O que ele nos faz é um convite à perseverança, à fé, uma fé consolidada, né? Uma fé raciocinada, uma fé pensada, uma fé que nos ajude a entender os desafios do século XXI, os desafios de um planeta em transição, os desafios que nós estamos enfrentando em nossos lares com os nossos filhos, com os nossos maridos, mulheres, companheiros, com o nosso colega de trabalho, com a vida. Como é que você se apresenta agora? Um recado aos espíritas. Então, por enquanto, vocês né, não estão ainda nesse convite, mas como nós espíritas estamos nos apresentando no mundo? Sede perfeitos, não somos perfeitos. Olha a diferença. Erramos muito, toda hora. Por quê? Porque nós ainda estamos no planeta de provas e expiações, cheio de defeitos. Mas nós também já entendemos, ou pelo menos já deveríamos estar entendendo, que estamos avançando para outra condição moral. E é desse lugar que a gente precisa pensar. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, naquele capítulo intitulado Sede Perfeitos, lá no item O Homem no Mundo diz assim: precisamos purificar os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento ele vem carregado desses vícios, o nosso pensamento vem carregado dessas emoções, dessas sensações, dessas intolerâncias, do ar do tempo. Né? Às vezes a gente está numa conversa que a gente nem percebe quando vai estar falando mal dos outros. A gente está aqui conversando, não, mas só foi uma coisinha que eu disse, besteira. Mas você limpa teu pensamento, porque a gente não tem controle quando o pensamento faz blum. Mas a gente tem controle se a gente vai alimentar o pensamento como uma semente. Se eu vou alimentar esse pensamento, ele vai desenrolar para uma atitude extremamente perigosa, perversa, deletéria. Ou se eu digo, opa, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo julgar essa pessoa? Se ela está na itinerância como eu, se ela está na vida como eu posso até não ter mais esses processos dessa pessoa, mas eu tenho outros. Então eu vou olhar para mim, ao invés de ficar julgando a atitude do outro. O homem no mundo, o sede perfeito, o desafio do cristão no século XXI, foi a vida toda, mas a gente quer falar do século XXI, né, que é o nosso século de existência. O cristão precisa cuidar dos seus pensamentos. Precisa olhar, sentir, perceber. Por que eu penso como eu penso? Por que eu penso como eu penso? Kardec pergunta aos espíritos, aos espíritos, né? Qual a influência dos espíritos sobre nossa vida? E o que é que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginávamos. Muito mais.
Às vezes eu nem me pergunto por que eu estou aqui trabalhando e me vem um ódio de si. E eu digo, por que essa raiva? Por que eu não racionalizo? Aí eu vou alimentando meu pensamento odioso. Daqui a pouco eu saio dali brigando com Simone sem nem saber por quê. Por que eu briguei? A gente não raciocina. A gente não racionaliza. A gente não dialoga com o nosso pensamento. Não, mas tem que matar mesmo, porque tem que pegar ali e matar. Por que você não para ouvir? Você é espírita dizendo que a melhor coisa do mundo é pegar um bandido e matar? Ele vai reencarnar e ele vai ter que corrigir a situação dele de novo. Não é melhor então que a gente acolha, dê condições que ele possa agora, né? Enquanto espírito perfectível, está dando trabalho, mas é perfectível. O convite do Cristo é deixar nenhum. O convite do Cristo não foi deixar nenhuma ovelha para trás, não é essa a promessa que nós temos enquanto cristãos? Todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mensagem do Cristo é essa. Não é para a gente terminar de empurrar e terminar de matar quem está morrendo, não. A postura do cristão, primeiro desafio da gente, e esse é duro, cuidar do pensamento. Mas Dani, e aí, fazer o quê? Qual é a fórmula? Cuidar desse momento que aquele pensamento começa a tomar conta da gente. Dialogar esse pensamento. Primeiro é racionalizar. Por que eu estou pensando como eu estou pensando? De onde vem essa informação que eu estou tentando ter? O que eu vou fazer com esse meu pensamento? E tem uma pergunta que eu gosto muito, que para mim para mim foi a virada de chave que eu estou começando a ter com a doutrina espírita. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Né? Se naquele momento de ódio, se Jesus estivesse no meu... Porque Jesus liberou o ladrão. Jesus nunca, pelo contrário, no momento do desencarne de Jesus, ele sai tudo e ele vai atrás de quem? De Judas. Ele vai resgatar Judas. No momento do desencarne dele, que Jesus, a gente sabe que veio, que ele não precisava, mas a pureza do Espírito é do perdão, é do amor, é da caridade, da benevolência, da piedade. Piedade com aqueles que sofrem, né? Então, o convite do Cristo é controla o pensamento. Ele vai vir. Por que ele vai vir? Porque esse pensamento da gente, ele é, eu vou dizer assim, acionado, tanto por causas externas, aquilo que a gente acabou de ver numa notícia de rádio, num videozinho de TikTok, que a gente acabou de ver no jornal, que a gente acabou de ouvir no corredor da rua, qualquer lugar a gente não tem uma coisa externa que vem lá e aciona, aí você já faz aquele julgamento, aquele jogo, acionou o pensamento e não vigiai, a palavra é essa. Vigiar e orar. Engraçado, a gente pensa que Jesus falava as coisas à toa. A gente não. Acho que também seria ingenuidade pensar, né? Tudo de Jesus era no lugar certinho. Ele diz, vigiar e orar. Vigilância. Então o pensamento da gente, ele cria realidades. Primeiro desafio do cristão, controla o pensamento. Ele vai vir. O que você vai fazer com ele, aí agora é que é o desafio do cristão. Tá certo? Pensamentos raivosos vão vir. Pensamentos ciumentos vão vir. Pensamentos odiosos virão. Pensamentos preconceituosos virão, porque é do ar do tempo, é da atmosfera do planeta. Mas a gente já aprendeu algumas coisinhas, já dá pra gente melhorar algumas atitudes. Um outro ponto, esse eu preciso todo dia labutar. Sede alegres e felizes. Esse eu digo que eu preciso labutar porque eu tenho uma tendência a ser resmunguenta. Poxa, mas aqui de novo. Aí eu tenho também um vigilante encarnado que me ajuda. Ele diz oi, aí na mesma hora é o marido. Ele diz oi, peraí. Né? E eu sempre coloco ele nessa responsabilidade, volta e meia ele me puxa pro chão. A gente é muito resmunguento. A gente está passando pela dor e está resmungando da dor. Ora, mas a dor não é a nossa cura? Não é o nosso espaço de aprendizagem? O sofrimento, a tristeza, aquela, né, que nos arromba. Não é a hora de dizer assim, vamos ser alegres, porque está perto. Quando a dor aperta, é porque está pertinho a cura. Então, aceitar as vicissitudes da vida não é com falsidade nem com hipocrisia, não. Pronto, agora eu tenho que sair rindo porque eu estou sofrendo.
Não é disso que estamos falando. A gente está falando que nós temos um apoio. Nós não estamos sós. Muito maior é quem está conosco. Muito maior. Nós temos uma acolhida da espiritualidade que a gente nem imagina o trabalho que a espiritualidade tem para nos fazer transportar por essas dores. Então, essa alegria é uma alegria de fé, é uma alegria de esperança. É saber que eu não preciso me entristecer porque eu não estou só. Porque muito maior é o Deus que está em mim, muito maior é a espiritualidade que está trabalhando. Então, ao cristão nesse século XXI, porque a gente vai ver muita coisa ainda, né? A gente já passou por coisas duras, a gente vai passando e parece que cada dia as coisas estão ficando mais trágicas, né? Parece que Jorge Alahá diz que abriu a torneirinha e os espíritos parece que encarnaram todos de vez e a coisa está ficando apertada. A gente está vendo crimes hediondos, a gente está vendo tragédias muito grandes, a gente está vendo muita coisa acontecendo, porque nós estamos nessa condição ainda de transição. Nós estamos nessa condição ainda de muitas provas, mas nós não estamos sós. Nós temos um governador desse planeta, que ele nos ama, nos acolhe, nos inspira, e já veio há 2000 anos nos deixando o exemplo dele. Mas eu vou terminar qual é a grande mensagem que ele nos deixa, que vocês já sabem. Bom, e aí, ainda nesse capítulo, Sede Perfeitos, está lá uma outra advertência. Vamos praticar a caridade. Caridade não é esmola. Caridade não é esmola, embora às vezes um ato de bondade material, de doação material, seja um ato caridoso. Mas a caridade é inclusive com o nosso pensamento. A caridade que a doutrina espírita, que o Cristo nos convida, é a caridade da indulgência, a caridade do perdão, a caridade da amorosidade, a caridade do não julgamento. Percebe que a gente está no século XXI ainda com muitos desafios pela frente, porque normalmente a gente julga mais do que a gente perdoa, do que a gente age com indulgência. A gente ainda muito mais, a pessoa me machuca, me maltrata, agora eu vou lá e dando flores. Ora, mas a gente não já ouviu do Cristo de que se alguém te machucar, né, perdoa 70 vezes 7. Foi essa pergunta que Pedro faz a Jesus: quantas vezes devemos perdoar quem nos ofendeu? E Jesus vai lá e diz: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí você pensa assim, por quê? Porque o perdão é nosso. Porque o outro já tem a própria carga, vou botar entre aspas, para que ele carregue. Quando eu libero o perdão, eu me liberto muito mais do que o outro. Porque o perdão mesmo, quando eu liberto o outro, eu estou libertando a mim do meu orgulho que está ferido. Quando eu digo, vai, problema agora é só seu, eu não tenho mais nada para carregar. Não estou querendo julgar o outro e jogar o outro no precipício, não. Porque também existe o auto-perdão. Mas é um exercício. O cristão do século XXI também tem que se auto-perdoar. Tem uma coisa na doutrina espírita, a segunda virada de chave que eu dei na minha vida foi essa. O que eu faço ao outro é problema meu. O que os outros fazem comigo é problema deles. Eu não fico mais tentando, sabe? Me machucou, feriu, eu digo, vai. Se eu retruco, se eu retribuo com raiva, com ódio, com rancor, eu pego a cena da maledicência, a cena das dores e jogo no meu lombo. Eu deixo que o outro lide com as suas próprias consciências, nos seus tempos e ritmos, com tolerância, pedindo a Deus, inclusive por essas pessoas, porque orai pelos vossos inimigos, mas a gente se descarrega. Isso é buscar essa santidade. Gente, quando eu estou falando de buscar santidade, parece que quem está falando já é perfeito, né? Eu acho que é esse lugar que eu estou querendo dizer aqui. Quando uma pessoa faz uma palestra, ela precisa muito mais ouvir do que dizer. E aí, Haroldo Dutra tem um comentário que eu acho fantástico. Ele diz assim: o grande desafio de um palestrante espírita é porque se todo mundo quiser levantar e sair, ele pode. O palestrante tem que ficar até o fim. Então ele tem que ouvir até a última palavra que ele tem que dizer. Porque
Sede perfeitos não é um convite para quem nos ouve. É um convite, inclusive, para a gente que está falando, principalmente, porque se uma mensagem dessa vem para a gente, o convite é muito interior. É nesse espaço nosso que nós vamos trabalhando essas nossas condições. E aí, pensar nisso, pensar nessa caridade, pensar nessa benevolência, pensar na indulgência, pensar nesse amor, pensar nessa generosidade, pensar nesse perdão. Agora bota tudo isso e te dá 70 a 80 anos para viver, 90, 100. Percebe que a gente não dá conta de tudo? Porque não dá para a gente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então a gente trabalha umas coisas, é mais lento em outras. O mais interessante, o mais gostoso é saber que a gente chega. E isso não tenhamos dúvida. Agora, tem dois caminhos também para a gente chegar. Um é mais rápido, que é exatamente quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E o outro caminho é aquele da semente que cai ao vento e que vai deixando. Porque quanto mais eu vou adiando esse meu crescimento moral, mais as dores vão me convidando para reerguer. Ah, então Deus está punindo? Não, a dor é educativa. Leon Denis tem esse livro, é fantástico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cada vez que a dor se apresenta, é um convite para dizer, poxa, você quer o quê? A gente está dizendo para você que você está adoecendo. Mas todo dia você só quer comer gordura, 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 então faz assim. Primeiro a gente aumenta teu colesterol. Aí você vai no médico, o médico vai te dizer, o colesterol está alto. Aí você diz, só mais esse domingo, só mais essa segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta. Aí o médico vai dizer, moço, você já aumentou muito. O sinal está ficando muito vermelho para você. Aí o que é que acontece? Você diz, mas ainda tem um tiquinho de espaço, então eu vou me jogar mais um pouquinho. Aí você infarta. Ah, mas Deus me puniu. Deus não puniu não, Ele te chamou lá atrás. Fez o primeiro exame de colesterol, te avisou. Fez o segundo, fez o terceiro. Tu infartou, ainda teve a chance de fazer uma cirurgia cardiovascular. Voltou inteiro e continua no erro. Ô, minha amiga, aí também você está na teimosia, né? Percebe que as dores não chegam de vez? A gente vai recebendo os recados da espiritualidade, só que a gente é tão teimoso, a gente é tão autossuficiente que a gente não percebe que tem alguma coisa saindo do lugar. As dores, quando elas se apresentam para a gente, é assim. Observe uma pessoa que está aqui, chega a cometer o suicídio. Primeiro ela deu os avisos dentro da casa. Primeiro ela foi se entristecendo ou não, cada caso é um caso, mas ela foi avisando, ela foi ficando de um modo, foi mudando sua postura, mas a gente está lá tão indiferente, tão violento, tão rápido, tão acelerado, tão linkado no TikTok, tão sem ouvir nada, tão, sabe, tão loucão na vida, que você não percebe que seu filho, sua mulher, seu esposo, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu colega de trabalho foi adoecendo e a dor foi chegando lentamente. Ela não chega de vez. A dor é um sinalizador. Então, caridade, misericórdia, vigilância, perseverança, porque as dores ainda não chegarão muito, infelizmente. É preciso, por isso, que a gente possa dominar essa materialidade que a gente tem. A gente ainda é muito material, materialista. A gente ainda não percebe que a nossa vida é uma só. Ah, eu só tenho uma vida, eu vou viver. Oi, não faça besteira não. Né? Eu só tenho uma vida, eu vou viver tudo, porque eu tenho que aprender a viver. Eu canso de dizer isso. Eu falava o tempo todo que a gente tinha que aprender a viver. Hoje a gente tem que aprender a morrer. Porque a gente desencarna, a vida continua. E a gente tem que voltar e continuar as nossas demandas. Porque a vida é uma só e ela é imortal. Eterno é Deus, tá? Nós somos imortais. O único eterno é Deus. Nós só experimentamos a imortalidade da alma. Portanto, o que eu estou fazendo aqui, não adianta eu acelerar o tempo todo para poder viver tudo de vez, porque na hora que acordar no outro plano, voltou para a reticidade, ficou um pouquinho resistente, ganhou força, vai voltar de novo. Só que agora vem com mais problema. Por quê? Porque você perdeu a chance de ser de perfeitos, ou de adiantar essa perfeição. Por isso é preciso a gente, além disso tudo, caminhar pela fé. E aí, Kardec, ainda nesse mesmo capítulo, Sede Perfeitos, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, quem é o bom cristão?
Qual é o grande desafio do cristão no século XXI? Entender esse cristão como aquele que crê no Cristo, não necessariamente espírita, mas nós que estamos falando dentro de um espaço espírita, a gente pode dizer: qual é o nosso grande desafio no século XXI? Domar as nossas más tendências. Domar essas más tendências, domar essas nossas inclinações, se apresentar diante do mundo como, e aí já pensando em encerrar, lembrando da mensagem que nós recebemos lá em Mateus, no capítulo 5, versículo de 13 a 16. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que coisa fantástica! Espíritas, cristãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos. E o que é o sal? Pega o sal e bota um punhado de sal na boca. Quem aguenta? O sal, ele só serve para dar sabor, para dar um gosto, para dar um tchanzinho em algum alimento. Não é assim? Ninguém compra o sal para ficar de tarde assistindo televisão e botando colher de sal na boca. Mas a gente pega o sal para jogar na pipoquinha, a gente bota o sal na comida. Quando a comida está sem sal, a gente desiste, está insosso. Bota um pouquinho de sal, realça o sabor. Espíritas, nós somos o sal da terra. Nós damos sabor à terra. Mas se a gente assume um fanatismo de uma fé extremamente não raciocinada, não pensada, se a gente assume esse lugar, é fanatismo. A gente só vai dar trabalho na comida, porque comida salgada ninguém quer. A gente acaba afugentando as pessoas da gente porque a gente botou saco demais. A gente quis convencer o outro pelo gargalo. Se você não for, você vai morrer, você vai ser condenado no fogo eterno. Não existe. Ninguém aqui vai para o fogo eterno, não. Vai voltar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É só isso. É só isso. Agora, se eu puder dar sabor à minha vida e à vida do outro, vós sois o sal da terra. Dê sabor, nutra, dê gosto. Se dissolva, porque também imagina aquela comida que você mastiga, o feijão, que quando você mastiga, você mastiga uma pedra de sal. Quem quer ser pedra de sal aqui? A gente quer ser aquele salzinho refinado, que quando mistura na comida a gente nem sente. Sejamos esse sal da terra. Nutramos, alimentamos, damos sabor. Ou seja, como é que eu vou dar sabor ao outro? Opa, cuide da sua semente. Qual é a semente que você está colocando no alimento da vida? Qual é a sua semente? Está fazendo jogo comigo? Qual é a quantidade de sal que nós somos na vida do outro? A gente salga a vida do outro ou a gente dá sabor à vida do outro? Na sua casa, você salga ou você dá sabor? No seu ambiente de trabalho, você salga, perde o ponto da comida, ou você dá sabor? Os seus colegas de trabalho, a tua família fica feliz quando você chega? Ou fica todo mundo, ai meu Deus, já vai salgar minha comida toda aqui de novo? Vós sois o sal da terra. Espírita, ser o sal da terra, dar sabor à vida do outro, é ser caridoso. E caridade é um ato de perfeição. Caridade, perfeição mesmo, do ser de perfeitos, né? É a nossa busca de ser indulgente, como já falamos, benevolente. Parar de ficar julgando as pessoas. Dar sal, ser o sal da vida, né? Ser o sal da terra para o outro, é você dar sabor à vida do outro. Já tem gente demais salgando com sal grosso. A gente pode ser esse sal mais refinado. A gente pode, ao invés de jogar as pedras de sal grosso, embora no churrasco, até no churrasco depois tem que limpar aquele sal grosso, porque senão fica horrível para comer, ninguém quer que mastiga a pedra. Mas a gente pode ser a medida certa do outro. E se nada nós tivermos a dizer para o outro, pelo menos dê a caridade do silêncio. O ato silencioso é também caridade. Tá certo? E aí, vós sois a luz do mundo. O que é que a luz faz? Clareia, ilumina, né? Traz maior visibilidade para as coisas,
Tira a turvez da coisa, a escuridão, e vai colocando luz. Vai, ainda que seja piquititica, mas um pouquinho de luz, nem que seja luz de vela, é melhor do que a escuridão inteira. Ilumine a vida do outro, como ilumina a sua. Lembrando naquele exercício que eu falei, ora nós somos semeadores e ora nós somos o próprio solo, né? A semente, o próprio solo, aquela semente. Tenhamos cuidado com isso, porque tem hora que nós levamos essa palavra de amorosidade, tem hora que nós somos o carente dela. Então, nem a gente é perfeito para poder não sair querendo, né, botar sal na vida de todo mundo, mas a gente também não precisa ser aquele que bota as pedras. E aí, essa pergunta, esse fechamento para a gente pensar. Qual é o maior desafio do cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É esse o mandamento do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o maior desafio. Por que Deus? Porque Deus não é uma pessoa que está sentada no trono, porque Deus é causa primária, princípio de todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas, reconheça que nós somos suas criaturas e que há um Criador sobre nós e que nos controla, e que nos vê, e que nos auxilia, mas não nos julga, mas não nos pune. Mas esse Deus Criador está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como há. Espíritas, esse é o grande segredo para mim hoje. E eu tenho falado isso, inclusive já fiz uma palestra só sobre isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como há. Na língua portuguesa, como é sinônimo de equiparar. A gente diz o tempo todo, primeiro eu, depois o outro. Versículo bíblico, nunca vocês viram isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois a você e depois o próximo. É exatamente na mesma medida. Ama a Deus e o próximo igualzinho a você. Portanto, o grande desafio do cristão é fazer ao outro o que queria que fizesse a vós. A medida é a medida. Se eu tivesse nesse lugar, o que fariam comigo? Se eu tivesse errado errei muito, fiz coisa feia demais e estou realmente acabada, já estou mal porque minha própria consciência já está me acabando. Eu quero que meu filho chegue para mim e diga tudo que eu já sei que eu fiz de errado? Ou eu quero que meu filho chegue para mim e diga assim, mãe, calma aí, respira fundo, vamos recomeçar? O que você já fez de errado não tem mais jeito. A gente não tem como corrigir. A gente vai agora, né, pagar as nossas dívidas. A gente vai agora tentar refazer esse caminho, porque o feito é feito. Agora, daqui para frente, a gente vai tentar fazer. Foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera. Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Vai e não peques mais. Foi isso que Jesus fez. Fazer ao outro aquilo que gostaria que fizéssemos conosco. Ficou feio com nós, não foi? É nesse sentido que eu queria pensar o século XXI. O século XXI vai ser o que a gente fizer dele. Daqui para frente, o mundo vai ser o que nós fizermos dele. Já vinha sendo. Mas a gente agora toma consciência disso. Se eu quero uma casa melhor, seja eu o melhor. Se eu quero meu trabalho melhor, seja eu o melhor. Se eu quero a sociedade melhor, seja eu a pessoa melhor. Seja eu o sal e a luz do mundo. Né? É esse o convite do Cristo, é esse o nosso desafio cristão. Não tenhamos a pretensão de estar perfeito, achando que a gente já faz tudo certinho, porque a gente não faz. A gente é atrapalhado ainda, a gente faz muita coisa equivocada ainda, mas há também a bênção da misericórdia do Cristo, da piedade do Cristo, que nos faz refazer o caminho, e a gente refaz esse caminho e vai refazendo, porque ser perfeito é o convite de todos nós. Muito obrigada, e eu estou aberta às perguntas, das que eu puder responder. Mas vamos lá. Alguém quer complementar alguma coisa que eu esqueci também? Várias coisas podem acontecer. Vocês podem complementar, vocês podem me corrigir algum equívoco que eu porventura tenha colocado.
Vocês podem fazer perguntas do que eu puder responder. Né? Vocês que ficam à vontade agora. Você falou a questão do pensamento. Em alguns casos também eu gosto de fazer uma pergunta. Eu me faço essa pergunta relacionada a esse pensamento, né, meu? Quando tem algum pensamento mais pesaroso, por assim dizer. E algumas vezes a gente está numa carga emocional muito grande e às vezes tem pensamentos que você para com os outros. E aí eu também costumo fazer essa pergunta, que eu acho que por não estarmos sós, nós sofremos influência de todos os lados. Eu achei interessante também aproveitar essa parte. Perfeito. E é desse lugar que a gente fala assim, né? Qual a influência dos espíritos sobre nós? Agora, tem uma forma da gente também de separar logo, né? Quando o pensamento é bom, a intuição é boa. Quando o pensamento veio pra gente fazer uma catástrofe, segura que o negócio não é bom, não. Tem coisa sendo tramada aí que a gente ainda não tem consciência. Mas o pensamento, foi bom você recuperar e me veio aqui intuitivamente um texto de André Luiz. André Luiz diz assim, que uma pessoa com raiva, ela em cólera, ela é como se fosse um dínamo descontrolado no universo. Porque o pensamento da gente, ele opera por magnetismo, né? Ela vem por correntes. Então, a gente está aqui dentro do mundo, o mundo está o fluido cósmico, como a gente chama, tudo é corrente magnética. Então, se eu disparo um pensamento, eu altero esse fluxo, que é o que a gente chama do fluido. Alterei o fluido, esse meu pensamento, ele só para quando ele atingir o seu destino. E ele, quando ele dispara para atingir o seu destino, vem ao encontro desse pensamento, pensamentos que estão na mesma onda vibratória. Então, por exemplo, se eu faço uma oração, o meu pensamento, ele vai, seguindo o fluido, ele vai chegar ao encontro dos campos vibratórios extremamente altos, né? Superiores, e minha oração chega rápido ao céu. Quando a oração ela é de fé, né? Então, eu orei, o pensamento é rápido, é mais rápido que a luz. Ele chega, ele atinge e ele vai ao encontro dessas entidades ou desses pensamentos superiores, extremamente construtores. Se a minha prece chega ao céu, entendendo o céu agora, né? Como todas, não céu e como lugar, mas o céu como uma condição. Se o meu pensamento chega, a minha raiva também chega. Eu cresci minha mãe dizendo assim, eu tinha uma irmã que adorava xingar e ela dizia assim, mas eu não entendo isso, como é que uma pessoa que pode chamar Deus e chama outra coisa. Ela dizia assim, você está no auge da raiva, você está passando por uma aflição, aí você xinga, quem é que vem ao encontro? Eu cresci ouvindo isso, eu tinha medo disso. Quem é que eu estou chamando para vir me ajudar? Então, eu cresci muito com essa ideia. E ela falava isso intuitivamente, nada de estudo. Hoje a gente vê, inclusive, pelos próprios estudos, né? De quem é passista aqui sabe do que é o pensamento. Quem é médium sabe que tudo é pensamento, tudo. E pensamento é corrente vibratória o tempo todo, é jogando pensamento, atraindo outros pensamentos. Então, se você pensa que, eu não quero desistir da vida, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu já não sei o que, essa vida está um saco, eu não suporto mais isso. Opa, teu pensamento vai vibrar junto a espíritos com essa mesma vibração, que estão ainda em situação bem delicada, e ele vem ao teu encontro. Às vezes, não porque ele quer te pegar, ou porque essas coisas que pessoas fazem muito fantasiosas, né? Mas ele vem porque é por aproximação. O pensamento é por vibração. Se eu quero estar em alta, pensa alto. Está no sufoco, leva o pensamento, pensa em Deus, faz o evangelho, né? Tenta sair disso, tenta sair daquele pensamento raivoso, porque o pensamento raivoso é um dínamo descontrolado no universo. Ele atrai tudo que não devia pra gente. É um exercício? É, mas é necessário. Foi muito bom você lembrar disso, que a gente não pensa sozinho. A gente deve fazer para desviar desses pensamentos, porque assim, a gente bombardeia o tempo todo, informação online, que hoje é tempo real, notícia, às vezes até demasiado demais. Tem duas coisas que eu vou falar, uma de infância. Eu falei da minha mãe agora, parece que ela está por aqui, né? Minha mãe já está desencarnada há 7 anos. Uma coisa que ela dizia assim, cabeça vazia é a oficina do diabo.
A gente cresce ouvindo isso. Então, às vezes, a gente está sem fazer nada e esses pensamentos vão chegando. Melhor coisa é trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos focar, porque quando a gente está muito envolvido com alguma coisa, a gente não tem tempo de ficar também nesses pensamentos que não ajudam a gente em nada. Em todos os sentidos. Eu estou falando aqui de qualquer tipo, qualquer natureza de pensamento, né? Isso é um fato. O outro fato é, se você não dá conta sozinho, e aí eu estou falando dessa vigilância, se aquele pensamento é insistente, persistente e não te larga um minuto, você está trabalhando, você está aqui, você está dirigindo e o pensamento está ali, bom, primeiro, prece. Acho que a gente não pode pensar de vista, perder de vista nunca. Se você é espírita, está na hora também da gente fazer uma oração e de conversar com o acolhimento. Tudo que acontece é obsessão? Não, gente, não é assim também não. Não é tudo na vida que é obsessão, mas tem obsessão. O que eu estou falando é daquele pensamento insistente, persistente, que não larga, que passa 1 ano, 2 meses, sei lá, e vai passando e vai passando. Quando você vê, você está sufocado de um pensamento. Então eu estou falando do extremo, tá? Do primeiro é esse. Cabeça vazia, ocupa. Vai trabalhar, vai fazer o bem, vai fazer caridade, vai para casa espírita, vai ler um bom livro. Eu, às vezes, quando eu começo a pensar algumas coisas que não tá legal, eu pego o evangelho, eu sempre pego, né? Tem hora que eu vim a raiva, assim, eu já tenho feito esse exercício. Na hora que a coisa vem muito brava, assim, que eu sei que eu vou perder a paciência, eu digo, calma, deixa eu fazer meu evangelho. Aí eu entro, sempre lá no sofazinho. Aí, enquanto eu estou ali concentrada no evangelho, aquele pensamento já dissipou. E aí é como se a gente fosse dando voltas ao pensamento. Há também a necessidade da gente racionalizar ou raciocinar sobre esse pensamento. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Né? O que eu teria que responder a esse pensamento? E aí, volta para o que a gente estava falando. Seu nome? Volta, o que a gente estava falando agora há pouco. O bom pensamento, ele traz boas notícias, ele traz boas informações. O mau pensamento é que a gente tem que ficar atento, né? Porque um bom pensamento diz assim, vai ali, ó, ajuda aquela senhora ali que está precisando. Olha que pensamento gostoso, que às vezes você nem estava percebendo que a pessoa está precisando, mas vem uma intuição, diz assim, vai ali, ajuda ali, que ali, né? Você levanta, eu estou dando exemplos simples, tá, gente? Do dia a dia, das coisas mais... Mas eu estou falando de coisas maiores também. Quando não é bom, não é bom. Quando não é bom... Então, assim, orar sempre, estado de prece, aumenta muito nossa vibração. Trabalhar, né? Emmanuel que fala isso, está no trabalho. O mantra dia a dia Emmanuel é trabalho, 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 né? Disciplina, disciplina e disciplina, ele falou para Chico. E fora disso, se é um pensamento muito insistente, muito persistente, muito deletério, é preciso desconfiar, né? É preciso ficar atento, vigiar e orar, sempre. Então eu vou para procurar não sei quem, porque ela faz um trabalho bom e bota... Não, nada disso. Não é disso que a gente está falando, não. A doutrina espírita não lida com isso. A doutrina espírita não trabalha, né, com esses rituais de faz isso, faz aquilo. A gente, de graça receber, de graça dar. Entrar numa casa espírita e a pessoa está dizendo, eu cobro X para fazer isso. Não, desconfia também, né? Então, é de graça receber, de graça dar. Existe uma espiritualidade linda, estendendo as mãos para nós, nos auxiliando, nos ajudando a passar por essa tempestade que é a encarnação na Terra. Mas são muitas bênçãos também. Estar encarnado aqui hoje, gente, eu comecei falando disso, porque nós aqui no século XXI na Terra, é uma bênção enorme. Estar encarnado aqui hoje, no olho do furacão, de fato, é a hora suprema para a gente dar um boom na nossa evolução moral, enquanto espírito. Mais alguma pergunta ou complementação? Tem mais uma, que você fala também sobre sinais. Nós tendemos, por nós sermos imediatistas, a ignorar os sinais. E é aquele famoso, aquela frase que a gente cresce, se não vai no amor, vai pela dor. Só que Deus não quer que sofremos, que passamos. Mas por conta da nossa imediatez, por assim dizer, de sempre queremos naquele tempo, nós ignoramos os sinais. Que é bem interessante essa parte, porque a vida ela é perfeita no que eu sei. Se a gente passa por determinadas situações e a gente ignora os sinais, padrões repetitivos, a gente nunca vai sair daquele círculo. Então, eu também acho interessante essa parte, porque nós sempre ignoramos os sinais. Nós queremos que sermos da nossa forma, quando não é, tendemos a nos revoltar e não entender o que aquela situação quer passar. Por exemplo,
às vezes a gente passa por determinadas situações. Eu até li no Marcotinho, fiz uma palestra que ele falando assim, quando dá errado, é porque deu certo. Ele fez uma palestra semana passada eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Ele fala justamente assim, não é que deu errado, deu certo. E geralmente a gente tenta, que a gente não precisava passar por aqui, ou seja determinadas. E você fala justamente isso, essa palavra. Tem uma parte de Leon Denis, isso também está no Livro dos Espíritos, isso está em várias... distribuído na obra de Kardec, né? Quando a gente reencarna, a gente passa pelo que a gente chama de esquecimento. Claro, a gente precisa esquecer. Já a pessoa está dentro da casa lembrando quem é que está vivendo com a gente, sabendo que lá atrás pode ter sido até meu assassino. Então, a gente passa, né, pelos esquecimentos. Nas nossas provas, a gente também é convidado a esquecer alguma coisa, ou algumas coisas, ainda que não seja por resgates, né? Então, por exemplo, vou dar botar isso em termos práticos. Nessa encarnação aqui, eu bebi muito. Eu sou uma alcoólatra, eu não tenho controle no álcool, eu adoeci, eu tive crise hepática, eu passei por vários problemas, né? Estou dando um exemplo aqui. E acabei desencarnando por conta de uma cirrose, e isso ficou gravado lá no meu perispírito. Muito provavelmente, o nosso perispírito vai ser cobrado isso na próxima reencarnação. Então, provavelmente, nada na doutrina espírita é regra, tá? Cada caso é um caso, cada tempo é um tempo. A gente está falando de provavelmente. Provavelmente, esse espírito vai nascer com algum problema no rim ou no fígado. O fígado dele vai estar meio comprometido. Ou, às vezes, nasce até com o rim, com o fígado protegido. Mas aí essa pessoa vai nascer... Ela vai começar, ela vai dizer, só que ela veio com um compromisso, olha, não bebe, se você beber, né? Esse foi o acordo que ele fez na encarnação seguinte. Se você beber, você vai jogar fora esse processo todo de novo, aquele desafio que você não venceu na encarnação anterior, essa experiência agora é para você se livrar disso, desse vício. E aí ele vem, aí ele vai bebendo, aí daqui a pouco diz, para, aí vai adoecendo de novo, aí vai adoecendo. Então, até que a pessoa pare, né? Não quero mais, eu vou me alinhar. Aí o que vai acontecer com o pensamento dele? Ele vai vir. Olha, mas a gente não esqueceu que eu bebi na outra encarnação, mas o perispírito dele tem isso marcado. Então, volta e meia, quando ele vê a bebida, ele vai sentir vontade na prova dele. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O grande desafio desse espírito é dizer assim, não, opa, eu me prometi que eu não ia beber. Quando ele começa a beber, as consequências são muito mais drásticas. Estão me entendendo, gente? Por quê? Porque não era para vir para beber. Você recebeu o plano B, vai lá, né? No teu planejamento reencarnatório, você vai ter problema com bebida. Então você vai sair, os amigos vão te chamar, você vai dizer não. É para dizer não, viu? Aí na primeira roda de conversa com os amigos, não. Aí vem aquele amigo insistente, só um copinho. Não, eu não posso, eu fiz um compromisso lá 100 anos atrás que eu não podia beber. E aí a gente vai. Aí chegou a hora que diz, só um copinho. Aí é só um copinho, 2 copinhos, 3 copinhos, daqui a pouco tá lá. Entende? E aí a coisa só vai piorando. Por quê? Voltar para o esquecimento. Leon Denis diz assim, que esse esquecimento não é um esquecimento total. Né? Leon Denis vai dizer que sempre vai ficar essas tendências voltando porque é a prova. Entende? Então, quando a gente vê uma tendência insistindo na gente, opa, liga o sinalzinho de alerta. Não quer dizer que seja. Tá claro? Isso? Agora, eu tenho um problema com dinheiro. Aí eu venho nessa encarnação pobre, demarré, desci. E toda hora me endivido. Gente, não é possível. Aí eu corrijo, arrumo minha vida, endivido de novo. Corrijo, arrumo a vida, endivido de novo. Opa, vamos ver aí o que é que está no jogo, o que é que você está tendo que aprender. Então, eu estou falando de valores. Percebe que a espiritualidade, ela faz a gente esquecer, porque senão a gente não suporta o que a gente foi em outra experiência corpórea. Mas, ao mesmo tempo, a sabedoria, né, do plano divino é tão grande que ele vai te deixar essas memórias sutis para a gente também não cair
mas ao mesmo tempo vai te apresentar como prova para ver se você já está curado daquilo. Me fiz entender, gente? A gente tem que ficar ligado nisso o tempo todo. O nome disso é o quê? Vigilância. Vigilância, porque o espírito imprudente é que toda hora se atropela. E a gente é imprudente. A gente desafia. A gente quer viver tudo. A gente quer achar que, calma, não precisa viver tudo dessa vez, né? Agora é só 100 anos. Depois vai ter mais 100. A depender do planeta que a gente for, vai passar até 200, 300 anos. Eu não sei. Mas não precisa ser tudo agora. A gente pode tentar fazer as coisas, né? Vamos aprender a morrer. Vamos aprender a ver como se eu for hoje. O que é que eu deixo de legado, né? Que sal, que luz eu fui.